Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje nesse feriado, 7 de setembro, Dia da Independência, para mais uma live. Vai ser uma live bem bacana. Hoje nós vamos receber o Eriel Souza, psicólogo clínico, pós-graduado em Psicologia da Saúde. É um profissional bastante competente naquilo que faz, né? Na atuação clínica, também atua na área social. E a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que nós escolhemos para essa live, que é bastante importante e que eu acho que vem muito de encontro com o momento que nós estamos vivendo. Nós vamos falar sobre depressão e saúde mental. Nós estamos no meio de uma pandemia, né, que já tem aí praticamente 6 meses. Então a gente julgou bastante necessário, bastante social, que nós pudéssemos discutir um pouquinho sobre esse tema. Na verdade, como eu disse para vocês a primeira vez, não vai ser uma discussão, né? Vai ser muito mais um bate-papo. A gente vai conversar com o Iriel sobre algumas coisas, né, relacionadas a esse tema. E vamos ouvir o que o nosso especialista de hoje tem a falar pra gente sobre isso, tá bom? Quero dar boa noite a todo mundo que já está assistindo a gente. Quero agradecer vocês que já estão assistindo a gente. E quem puder curtir, compartilhar, convidar os amigos para assistir, vão ser todos muito bem-vindos, tá bem? Eu tô chamando o Eriel aqui pra gente começar o nosso bate-papo. Oi, Eriel, boa noite, Boa muito bem-vindo, tudo bem? boa noite, tudo bom, Vinícius? E com você? Tudo ótimo. Eri, como eu comecei com o Fernando, quero fazer a mesma coisa contigo. Em primeiro lugar, quero te agradecer imensamente ter topado, ter aceitado o nosso convite, tá? Quero te agradecer muito por estar aqui com a gente. E vamos bater papo, vamos conversar um pouquinho, porque o que eu digo sempre pro nosso pessoal é que a gente não tá nada preocupado aqui com quantidade. Ah, se vai ter 10 views, 100 ou 1000. Não, não é nada disso. O que a gente quer aqui é levar informação de qualidade. É poder, depois dessa live, saber que alguém foi tocado por aquilo que a gente disse, que a gente ajudou alguém com a live que a gente fez. Já te apresentei aqui um pouquinho antes de você entrar ao vivo com a gente, mas vou repetir. Nós estamos hoje à noite com o psicólogo clínico Eriel Souza, pós-graduado em Psicologia da Saúde, também professor convidado de alguns cursos. E já vou deixar a rede social do Eriel, onde vocês podem segui-lo, e aí podem entrar em contato até para marcar uma consulta, enfim, para bater um papo profissional com ele, que é o Eriel com Y, PC. O PC é PSI, @ErielPC no Instagram. Então, depois da live, vai lá, segue ele, conteúdo super bacana, uma pessoa extremamente gentil e agradável de se tratar. Eri, eu também já tinha passado para o pessoal o tema da nossa live de hoje, que é depressão Uhum. e saúde mental. E também acabei comentando que acho que esse tema veio muito a calhar para o momento que a gente está vivendo, né, dessa pandemia. Eri, eu vou começar te perguntando o que te levou a escolher a psicologia? Por que abraçar esta causa? Boa noite. Primeiro também quero agradecer a oportunidade, agradecer o convite, seu e do Rock. Acredito que é uma oportunidade muito bacana para a gente poder articular e compor de alguma forma dentro da psicologia e dentro desse tema. Vinícius, antes de eu começar, eu não estou me vendo. Tá tranquilo a minha imagem? Porque a minha imagem aqui tá preta, eu não consigo me ver. Bom, Mas tá tranquilo? pra mim tá super ok, Ariel. Não sei, eu vou até pedir, Então tá bom. Vini, Jean, se tiver com algum problema, porque pra mim tá normalzinho, mas por favor, meninos, me Perfeito. avisem aqui, então, até pelos Tá. comentários, e a gente toca. Mas por enquanto, vamos lá, Eric, aqui Não, pra eu mim tá acredito que o perfeito. problema seja somente eu mesmo, que eu não estou me vendo, tá Ah, preto pra mim, entendi. mas Entendi. tudo bem, não tem problema. Se estiver ok pra vocês, tá ótimo. Então, podemos ir que aqui também tá Perfeito. tudo ok. Então tá bom. Então vamos lá. A escolha da psicologia pra mim é algo muito instigante, porque na realidade eu sempre tive alguns amigos lá na infância, amiguinhos de rua, né? Uhum. E eles falavam que, poxa, Ariel, eu quero conversar com você, é muito bacana conversar com você,
Você consegue dar, dentro daquela perspectiva, obviamente, do senso comum, Claro. dando algumas diretrizes para que a gente consiga ficar bem, estar bem. E isso foi durante a minha infância, durante a minha adolescência. Eu optei primeiramente por letras, porque eu também sempre gostei de português, literatura, eu amo literatura. Mas enfim, comecei a cursar, não parei, não cursei o semestre inteiro, e aí eu fui para psicologia. Indo para psicologia, eu me encontrei. Isso é o que eu quero para minha vida. Ah, que gostoso, que gostoso. E me E diz aí? uma coisa, Iriel, tendo escolhido a psicologia, o que bateu mais forte assim para você ter escolhido a psicologia? Eu acredito que o contato com o outro é extremamente importante. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de conversar, embora eu tivesse poucos amigos, mas esse contato é extremamente importante. A psicologia ele te dá esse aparato de você poder acolher, de você poder ouvir, né, sem julgamento, até porque nós somos pessoas tão distintas, pessoas tão especiais, e é importante a gente ter esse contato com o outro para que a gente consiga ouvir, aprender, né? É, algo muito bacana que o Paulo Freire falava, que a pedagogia dele era muito dialética, e eu sempre Sim, gostei dessa articulação. E essa articulação acaba fazendo muito sentido para mim também na escolha da psicologia. entendi, entendi. Eri, então, partindo agora um pouquinho pro nosso tema, né, pro tema que a gente escolheu, neste momento, especificamente neste momento tão improvável, né, que a gente está vivendo, tão diferente que nós estamos passando, é, para você como psicólogo, para você como um ouvinte, com uma análise tão bem feita quanto a de um psicólogo, é, por que é tão importante neste momento de isolamento, de distanciamento social, você ter com quem falar, você poder dividir com o próximo? Porque eu acredito também que isolamento social, distanciamento social, não é distanciamento emocional, isolamento emocional. É um momento muito delicado que nós estamos vivendo e é disparador para várias questões, incluindo os transtornos mentais. Então, estar dentro de uma pandemia onde você não consegue ter contato com os seus familiares de forma mais efetiva, com seus amigos, fazer os seus happy hours, enfim, que nós fazíamos, isso acaba deixando a pessoa muito mais propensa. É claro, existe muita questão já dos fatores genéticos, biológicos de cada pessoa. Né? Isso acaba contribuindo muito. E acaba que o ambiente, a questão social, influencia. Quando eu estou separado do outro, quando eu tenho menos possibilidades de estar com o outro, isso acaba sendo disparador de muitas coisas. Então é extremamente importante nesse momento, claro, a gente vai conversar muito sobre essa questão também do autocuidado, mas o quanto é importante estarmos conosco mesmo. Acho bacana quando o Karnal, quando ele tem aquele livro que ele fala do Dilema do Porco-Espinho, que ele fala muito da diferença da solidão e da solitude. O Uhum. que eu estou fazendo com estar sozinho que é proveitoso? Porque a solidão eu procuro. A solitude eu estou buscando para entrar em contato comigo mesmo e poder desfrutar dessa solitude de uma forma muito funcional e produtiva para a saúde emocional. A solitude acho que é uma coisa que de fato a gente busca, procura e às vezes até precisa, que a gente vê, né? Tem aquelas pessoas que às vezes deixam o trabalho e vão fazer um ano sabático para se encontrar, para entrar em contato consigo mesmo. Então é uma coisa que até te faz muito bem em certos momentos da vida. E aí, Eri, deixa eu te fazer uma outra pergunta. É, Você acha que quando isso acabar, então quando a gente voltar sempre entre aspas, né, um normal, que nunca mais vai ser a mesma coisa, você acha que a sociedade como um todo, não só a sociedade LGBTQIA+, mas assim, a sociedade vai estar muito mais carente de cuidados com a saúde mental? Eu acredito que a pandemia ele veio para nos alertar de algo que sempre existiu
que é a questão da saúde mental e da deficiência que nós temos em cuidar da nossa saúde emocional. Eu percebo uma sociedade, dentre tantas coisas, muito patológica, né, em diversas questões, né, incluindo a questão da negligência com a saúde emocional. E eu percebo muito isso enquanto psicólogo, porque as pessoas, elas optam por fazer compras, elas optam por ter melhores condições dentre tantas possibilidades do que de fato procurar psicoterapia, né? E quando É, vem a psicoterapia, eu preciso aí de um valor social diante de todas as possibilidades. Então, a gente, diante do valor social, a gente já percebe, não que o valor social seja uma questão, seja um problema, mas o que, que há por trás disso? O que, que a nossa sociedade entende por um valor social e entende por cuidar da saúde emocional, né? eu acho que você vai concordar comigo. É, eu tenho a impressão de que as pessoas entendem como, quando a gente usa o termo saúde mental, as pessoas pensam em duas coisas: em psiquiatra e em remédio. E as pessoas associam o psiquiatra e o remédio a uma pessoa que tem algum distúrbio mental, alguma doença mental que precise talvez de um tratamento, de uma internação. Então, assim, eu acho que infelizmente, em pleno 2020, nós, ou a grande maioria, ainda trata a saúde mental como loucura. Então, assim, imagina, eu tenho que fazer terapia. Não, terapia é coisa pra gente louca, psiquiatra é coisa pra gente louca. E as pessoas esquecem que a gente às vezes cuida de tudo. A gente faz academia, a gente vai no nutricionista pra comer direito, a gente faz caminhada todos os dias da semana, a gente nada, a gente malha. A gente só esquece de cuidar da maior máquina que nós temos dentro de nós mesmos, que é o cérebro. Então, assim, o Que é o que corpo tá no... comanda tudo na Que é o comanda realidade, né? tudo, exatamente. Então, assim, tem gente, como você falou, as pessoas escolhem válvulas de escape e esquecem de tratar o principal, de fato entrar em contato consigo para que você esteja de verdade bem. Porque daí todo mundo fala assim, não, mente sã, corpo são. Mas a mente da gente não tá sã. A gente não tem como tá sã. Não dá. Assim, é muita coisa junta que a gente tá É vivendo. muito da questão da percepção também do que é a saúde. É como você está dizendo. A vida é feita de conceitos e percepções. Que percepção nós temos da saúde mental e qual é a prioridade que nós damos a ela? Eu percebo uma sociedade atual muito superficial. Aquilo que está na superfície, aquilo que me dá maiores possibilidades, então eu vou agarrar minimamente como uma estratégia compensatória para suas negligências, para suas deficiências e para os seus déficits, não só em termos de saúde emocional, mas de forma geral, né? Uhum. Eu concordo contigo. E você sabe que aí você tocou num ponto que pra mim faz muito sentido, principalmente na sociedade LGBTQIA+. As pessoas vivem uma superficialidade que as faz interagir com aquilo que só faz bem a elas. Elas estão pouco se importando com o próximo, em ver o próximo como um semelhante. Não. É assim, se me faz bem visualmente, atrativamente, e até pegando até um pouco pesado, mas sexualmente, ok, então me interessa. Do contrário, você não tem a chance, as pessoas hoje em dia não se dão a chance de conhecer outras pessoas. Não existe mais isso que a gente está fazendo de bater papo, de conversar, de trocar ideia. Por quê? Porque as pessoas, elas parece que acharam escapezinhos, botõezinhos no cérebro que ligam e desligam só para aquilo que elas querem, mas ninguém está de fato preocupado em se entender o próximo. É muito uma questão hedonista, né? De busca do Exato, prazer a exato. qualquer custo, e é algo muito interessante, o que é o que as pessoas dividem comigo, colegas, amigos, que são também LGBTQs, que falam sobre isso em baladas, em relações sociais, em diversão, em tudo, o quanto o superficial tem ganhado tanto valor e tanto prioridade em detrimento de coisas que são mais profundas. Cuidar da sua saúde emocional. Mas é uma questão também, Vini, que eu percebo que é social, é cultural. Né? A saúde, em seu conceito, ele também tem essas deficiências, essa percepção do que é saúde emocional, do que a saúde já tem uma carga histórica muito deficiente. Entendi. Né? Eu digo isso também pelo um trabalho que eu tenho com homens sobre masculinidade tóxica e machismo. Né? Dificilmente os homens vão buscar os serviços de saúde. Por quê? Isso denota fragilidade, e fragilidade denota feminilidade.
então eu não posso. Eu ia Então te é uma fazer, questão de... eu ia te fazer uma pergunta exatamente sobre isso. É, vamos falar da clínica, dos seus atendimentos. Sim, Você sim, tem mais pacientes homens ou mais pacientes mulheres? mulheres. Gente, era isso, eu queria chegar nesse ponto. Assim, a gente percebe que, mesmo dentro da comunidade, procurar questões de saúde, procurar ajuda de qualquer Exato. maneira, ainda demonstra uma coisa assim. Imagina, peraí, não, eu nasci para ser um macho alfa, eu não posso chorar, eu não posso ter emoções, sentimentos, saúde, imagina, por que eu vou cuidar da saúde? Isso aí a minha mulher cuida. Tanto é que antes da gente marcar a nossa live, eu estava discutindo com o Rock, com o Jean, e a gente pensou em marcar uma live exatamente para falar sobre saúde do homem. Porque eu comentei com eles uma coisa que você acabou de trazer à tona de novo. Se você abrir o Google e você procurar a saúde da mulher, você vai ter um zilhão assim, ó, de tópicos. Procura a saúde do homem. Procura um artigo que fale em palavras claras o que é, por exemplo, um exame de toque. Não tem. Não tem, porque as pessoas não têm curiosidade, ou seja, não tem público para isso. É muito triste. É muito triste as pessoas não E cuidarem da deixa eu te dar saúde. um dado muito relevante. Você questionou sobre os meus atendimentos aos meus pacientes, e assim, os pacientes que eu tenho homens, a grande maioria foram por intermédio de suas esposas ou mães. Ou Ou seja, seja, ou seja, pegar percebe a aí, não. percepção. E daí eu já percebo o conceito de cuidado. O conceito de cuidado foi apresentado primeiro para as mulheres. Sim, sim. Então, assim, quando eu estou entregando para uma menina uma boneca, eu já estou dizendo seja mãe, se eu entrego uma cozinha, seja cuide de sua casa, eu só estou dizendo cuide, cuide. Ao contrário disso, os meninos não tiveram esse aparato. Então, a construção heteronormativa, a construção machista, sexista, misógina, já está aí, inserido, né? E aí agora você também trouxe à tona uma outra coisa. A gente até fala pro menino cuida, mas sabe o que a gente manda ele cuidar? De um carro. A gente manda ele cuidar de ser o provedor. Então ele ganha ferramentas para aprender a Mas a trabalhar. percepção do cuidado é diferente, né? Completamente, porque assim, uma coisa é você dar para uma menina uma boneca que ela vai tratar como um filho, como um bem que ela precisa cuidar aqui, que ela precisa ter Tá? amor, ela precisa ter carinho. Agora, o carro não, o carro tem que estar bem lavado, bem limpo, de tanque cheio, que é uma coisa que assim, que qualquer um pode fazer. Que qualquer um pode fazer. Isso é. Mas parece que é imposto ao Tá. menino que assim, ele precisa cuidar do bem material. O bem físico, o bem, ele como bem, não precisa de cuidados. Ele vai Exato. levando, não é verdade? Até porque ele dá conta, a sociedade está dizendo para ele, você dá conta sozinho. Sim. Você dá conta sozinho, então você não precisa de maiores cuidados. E isso é uma questão que também está dentro, né, da população LGBTQI+, essa questão, né, do machismo, essa questão da misoginia, essa questão, né, do sexismo. Olha como isso também está empregado. Né? Então, quando você fala da clínica, é algo muito interessante. Já tinham me perguntado isso. Né? Eu sempre dou a mesma resposta, porque é algo que acontece, não tem como. O meu público maior de pacientes são mulheres que buscam por si só, porque entende que a saúde é importante, Sim. e os homens é quando eles já estão, de fato, as mulheres, eu brinco muito que as mulheres elas vão buscar psicoterapia, Vini, numa fase primária. Os Entendi. homens já vão buscar numa fase terciária, quando eles já estão bem fragilizados. Quando eles não dão conta de mais. E aí eles buscam, muitas vezes por intermédio de outras pessoas. Mas é uma diferença muito gritante, né? Entendi. E aí, ele ainda levando em conta esses dados, essa diferença, você consegue exemplificar para a gente? Se você parar para pensar e analisar a tua gama de pacientes ou as pessoas com quem você já conviveu profissionalmente falando, o número de depressivos, ele é maior nos homens ou nas mulheres? A depressão, ela atinge quem com maior frequência? A literatura é muito clara, né, no sentido de depressão, que afeta mais as mulheres do que os homens. Isso a gente falando de uma questão mais macro, né, mas os homens
tem um percentual muito significativo por conta de não entenderem do que é saúde emocional, por conta de não poderem, por conta de uma sociedade muito opressora, poder falar sobre seus sentimentos, poder denotar fragilidade. E a ansiedade também, né? Também está muito linkado nesse sentido. A minha prática clínica está muito ligada a atendo homens com depressão, tá? Certo. E mulheres com depressão, homens com ansiedade, mulheres com ansiedade. Então, é uma questão bem equilibrada. Tá. E aí, ainda nessa coisa um pouco mais técnica de dados, você acabou de falar pra gente que o homem ele acaba procurando o serviço terapêutico, né, a ajuda terapêutica, até por assim dizer, num estágio um pouco pior do que a mulher, né? Então, assim, a mulher quando denota ali os primeiros sinais, ela já se Exato. conscientiza, vai, busca, o homem não. É possível dizer que quando você atende um homem, por exemplo, ele está num pior estado de depressão ou de ansiedade que uma mulher? Ou mesmo chegando num grau mais avançado, ele tem mais controle? O homem, ele sempre chega mais fragilizado Ah, do que a mulher. É algo muito interessante. Tive alguns, né? Não é o todo da clínica, né, da minha experiência clínica até então. Mas a grande parte de homens que eu atendi chegaram já em uma fase bem debilitada, e a gente, uhum, eu tive que denotar um pouco mais de trabalho em termos de estudo, de engajamento, do que com uma mulher que já chega numa fase primária, que a gente já consegue lidar de uma forma mais funcional, né, aplicando algumas ativações comportamentais. O homem é um pouco mais trabalhoso, Vini, porque a gente tem que trabalhar até uma psicoeducação. O que é certo. saúde? O que é depressão? Por que você chegou nesse estágio? Porque a mulher vem muito inteirada, então ela já buscou, ela já foi pesquisar, ela já foi dar conta de várias questões. O homem não, ele foi por quê? Foi por intermédio de alguém ou por ele mesmo, mas assim, muito vazio Entendi. de questões. Então, isso acaba impactando muito na clínica para a gente poder fazer um processo de psicoeducação, ele entender o que de fato está acontecendo, para aquele tratamento específico fazer sentido. Tá. E aí, Eri, vamos pegar essas informações e agora falar um pouquinho especificamente da sociedade LGBTQIA+. Perfeito. Quando você atende um paciente é, que é LGBTQ, enfim, né, a sigla toda, ele também vem com essa dificuldade maior? Ou ele, por estar numa sociedade, digamos assim, um pouco mais aberta, mais pensante, ele vem com questões já resolvidas ou você tem que começar também meio que do zero? Mais ou menos, né? Eu digo mais ou menos por quê? Porque quando chega uma pessoa na clínica, né, um LGBTQIA+, na clínica, ele já vem com um histórico, né, uma carga muito grande, né, de Uhum, bullying, de discriminação, tanto do contexto familiar quanto do contexto social. Então, tá. assim, muitas vezes ele já foi buscar muitas coisas, né? Já tive até questões, né, de pessoas que estavam pesquisando a questão de ideação suicida, de suicídio, porque assim, é uma carga histórica. Quando chega já na clínica, já está muito calejado. Então, a gente precisa fazer um trabalho aí de conscientização, de sensibilização, de todo o processo que ele viveu. Então, tem um plus a mais, sabe? Porque já tem uma carga aí diferente de uma outra pessoa que não teve uma questão de discriminação, de LGBTfobia ou outras coisas. Então, a gente faz um trabalho aí mais específico nesse, Entendi, né? entendi. Até porque a depressão, Vini, é como se fosse uma tríade cognitiva, é a percepção que eu tenho de forma distorcida e irreal, disfuncional sobre mim mesmo, sobre o outro, então, e sobre o mundo. Então, eu não presto, eu não estou valendo nada, ninguém gosta de mim, eu não vou ser nada na vida. E aí acaba a pessoa a pessoa LGBTQIA+, ela tem isso. Então, assim, uma distorção cognitiva, né? Eu não vou conseguir dar conta,
né? Aí já tem a questão da negação. Eu não vou conseguir dar conta, eu não vou conseguir falar para os meus pais, né? Se é uma questão aí de adolescente, né? Enfim, tem tantas questões que é algo que se eu fosse falar que ia ficar à noite, porque são muitas Entendi. especificidades, né? Muito dessa. Não sei se eu respondi sua pergunta, Não, mas são super, muitas super, porque assim, especificidades. você trouxe para mim, como mediador, como uma pessoa que está sendo seu interlocutor, um dado que é muito relevante, porque assim, nota-se que, as mulheres, elas são criadas para terem cuidado consigo e com o próximo. Começa por aí. E, além disso, ela, com o amadurecer, com o passar do tempo, ela também encontra dentro dela uma questão do autoconhecimento. Então, assim, ela busca se conhecer para, talvez, nem com o pensamento de ser alguém melhor para ela, mas ela busca se conhecer para cuidar dela, para cuidar do filho, para cuidar da família, para cuidar do marido. Então, assim, nós temos, socialmente falando, uma questão de cuidados maiores, porque são ensinados desde pequeno. E o menino não. O cara, ele tá lá, assim, para trabalhar, para sustentar uma família, para se sustentar e tá ok, entendeu? E para ele tá super ok. Tanto é que eu acho que a gente ainda tem muitos homens, muitos pais que acham que amor se demonstra pagando conta. Entendeu? Que Uhum. você não precisa demonstrar isso fisicamente, oralmente falando isso. Não, não. Você demonstra isso dando casa, comida, entendeu? Esse tipo de coisa. E aí eu te voltei com essa pergunta porque eu já imaginava, isso que você me falou, de que são questões completamente diferentes. Por quê? Porque tem todo um passado. Você tem que retroceder ali alguns anos para tratar outras coisas. E aí, eu queria te perguntar o seguinte agora, Eli. Como é que você acha que, não só a psicologia, mas assim, vamos falar de saúde mental num todo. Você como psicólogo, o que que você aconselha? O que você pode dizer para as pessoas assim que é preciso fazer? Ou melhor, por que que nós precisamos? Qual é a real importância de nós tratarmos do cérebro, tratarmos da mente? Por que que é tão importante dar atenção a essa máquina tão poderosa? Antes de responder essa pergunta, eu fiz até algumas anotações aqui de alguns dados que são extremamente relevantes para a gente poder falar, né, Uhum. sobre depressão e ansiedade. Né? Elas estão afetando 3 vezes mais as pessoas LGBTQIA+, do que, por exemplo, outra população, do que, por exemplo, o heterossexual. A Universidade de Colômbia diz que as chances do suicídio, né, é 5 vezes maior na população LGBTQIA+. Né? Tô dando aqui só para contextualizar a minha resposta, tá, Vini? Tudo bem? Não, mas ele super tudo bem e Perfeito. eu acho que esses dados, mais do que contextualizar a tua resposta, eles vão nos fazer um grande alerta. Exato, Nós exatamente. estamos morrendo, ou pior, nós estamos nos matando porque nós Exatamente. não cuidamos da nossa mente, porque nós não Exato. damos atenção à nossa saúde mental. Exatamente. E em um contexto de pandemia, tem um estudo realizado aqui no Brasil que diz que a saúde mental é a maior preocupação em LGBTQIA+, no período de pandemia. Tá? E para Olha, encerrar, o DISC-100 de 2018 aponta 31% dos casos, né, que o segundo lugar maior de violência é a casa, perdendo só para a rua. eu ia te, Né? eu ia te perguntar exatamente isso. Perdendo só Infelizmente, para a rua. ainda é a rua. Enfim. Exato. Então, assim, disse tudo isso para querer dizer o quê? Olha isso, esses dados, e vamos comparar com outros dados. Né? O Brasil é o país que mais mata LGBTQIA+, no mundo. Né? Diante das pesquisas, é o país mais ansioso. Né? Então, enfim, qual a importância de nós cuidarmos da nossa saúde mental toda? Né, toda, porque a Organização Mundial da Saúde diz que a saúde mental é a capacidade que a gente tem de bem-estar físico, emocional, social, psicológico, né? Cuidar das nossas emoções. Quando nós aprendemos a cuidar das nossas emoções, Vini? Nós não aprendemos.
Mas nós não tivemos uma educação, olha, a raiva serve para isso, é importante para isso, a alegria é para isso, a tristeza. A gente vai aprender, muitas pessoas, infelizmente, depois de adultas, depois de terem sofrido muito na vida, para aprender. Então, assim, dentro de uma perspectiva LGBTQIA+, a gente precisa cuidar da nossa saúde, porque a sociedade não faz isso. Nós quase não temos políticas públicas para isso. As que temos, infelizmente, não são percebidas como algo importante, porque lá de cima, já de uma outra esfera, ele já não compreende isso como algo importante, porque assim, se a gente for ver bem a Câmara, se a gente for ver bem o nosso contexto político, majoritariamente são por homens héteros, tá? Sim. Aqui, é, né? Até tenho amigos que são também, né? Mas, para deixar bem claro, mas assim, a majoritariamente são homens cis, né? Que entendem que o que é importante, questões heteronormativas. Então, por que que eu vou investir, né, em uma política para trans, para as travestis, para os bissexuais, para os gays, para os pans? A percepção já precisa vir lá de cima, esse conhecimento. A gente tem tantos países, né, tão avançados, a Holanda, né, que foi um dos primeiros países a oficializar a União LGBTQIA+, lá em 2000, 2001, né, olha como a gente tem de atraso. Então, assim, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, até porque, Vini, saúde mental quer dizer falar sobre política, quer falar sobre sociedade, quer falar sobre cultura. Não é só saúde. A gente está falando de uma questão que a gente depende também de outras pessoas para ter saúde emocional. O Iri, Percebe? você acabou de tocar num ponto que eu acho sempre que dá muita margem, sabe? Dá muita margem. Mas eu preciso te fazer essa pergunta. Você tocou num Me ponto poda, viu, que eu aí. sou muito polêmico e eu não posso De amar jeito de. nenhum. Nossa. De jeito nenhum. Você acabou de tocar num ponto que eu acho que é muito necessário ser tocado, mas que as pessoas não fazem. Vamos lá. Você acabou de dizer que saúde mental quer dizer bem-estar, bem-estar socioeconômico, socioeducativo, mas também é falar sobre política, falar sobre sociedade. Ou seja, a partir do momento que eu sou uma pessoa que eu tenho a minha saúde mental em dia, eu consigo debater N assuntos que poderiam ser polêmicos ou que poderiam ser problemáticos de uma forma ok, certo? Então a minha pergunta é a seguinte: você acha que mesmo dentro dessa microsociedade, nós ainda somos uma sociedade que na teoria diz assim, ninguém solta a mão de ninguém, mas na prática eu só não solto a mão de quem me interessa de alguma forma? Sim, penso que sim. Penso que sim. Eu acredito que ser militante é importante, mas eu acredito que a gente precisa muitas vezes entender a percepção da militância. Né? Militar por militar, qualquer pessoa pode fazer isso. Né? Sim, Como tinha aquele termo, né, da década de 90, GLS, o S de simpatizante. Se eu te desse um bom dia, eu já seria simpatizante. sim, sim. Né? Então, assim, eu acredito que a gente precisa perceber mais. Eu acho que as militâncias, elas precisam olhar muito mais para fora do que para dentro. Né? Ou seja, olhar para os outros também. A ideia de empatia. Né? A ideia de entender que, assim, se eu não estou em uma situação complicada, outras pessoas podem estar. Né? Por exemplo, não é porque eu, quando tive o meu processo de falar para os meus pais que foi tudo muito lindo, foi tudo muito bom, outros tiveram essa mesma oportunidade. Não, tem gente que morreu, tem gente que foi expulso de casa, tem gente que passou por uma situação muito mais complicada. Então, assim, de fato, a gente precisa entender o conceito de segurar na mão do outro. Sim. Para mim é muito importante, e aí até puxando sardinha para o meu próprio lado, dizer que é muito gratificante ouvir um psicólogo dizer isso. Porque eu acho que, infelizmente, dentro da microsociedade, nós ainda
somos, às vezes, até mais preconceituosos. Nós ainda detonamos emocionalmente mais as pessoas do que lá fora. Às vezes, onde você acha que você vai ter acolhimento, onde vão te receber de braços abertos, onde vão ouvir a tua história. Cara, você é julgado pela tua altura, pela tua cor, pelo teu peso, pela tua roupa, por um monte de coisas, onde você só queria poder ganhar um abraço, onde você só estava esperando que alguém te ouvisse. Então, assim, às vezes nós destruímos emocionalmente as pessoas mais do que o mundo lá fora. É, eu acho isso muito interessante o que você está falando, porque mesmo nós que somos LGBTQIA+, nós fomos e estamos inseridos dentro de uma sociedade heteronormativa. Sim, Nós fomos treinados a isso, né? Nós exato. fomos treinados, doutrinados como dogmas religiosos dentro dessa perspectiva. Então nós precisamos romper muitas e desconstruir muitas coisas, muitos paradigmas. Porque caso contrário, a gente só vai reproduzir o que fazem com a gente. Sim. Né? Então a gente precisa entender que nós também somos machistas, que nós também somos homofóbicos, que nós também somos racistas, porque a partir desse pressuposto que a gente se propõe, ou deveria se propor a desconstrução, né, pessoal. Né? Porque eu percebo dentro dessa da nossa casa, da nossa população, né, o estigma é muito forte. O Sim, biotipo é muito forte, sim, né? Nós sim, estamos muito inseridos dentro daquele padrão, né? Então, isso é muito nocivo. Isso também só nos aproxima de quem nos fere. Então, a gente exatamente. precisa parar para pensar o quanto nós estamos julgando aquele que está nos apedrejando e o quanto nós estamos fazendo praticamente a mesma coisa, de forma discursiva, de forma dialética, de forma, enfim, né, numa roda de conversa onde a gente está com um discurso pejorativo, com um afeminado, percebe? Então é uma questão que a gente percebe isso muito em evidência e a gente precisa desconstruir. E para desconstruir, a gente precisa se perceber. Se a gente não se percebe, se a gente não entende, né, tudo que está acontecendo aí, fica muito difícil. Eu vou te fazer uma outra pergunta ainda dentro desse contexto todo que nós estamos falando. Há algum tempo atrás, começou-se muito a falar em empatia, ai, temos que ser empáticos, blá 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 blá. E aí a gente acaba percebendo que, assim como a gente brinca que tem muita gente sabendo falar de amor e pouca gente amando, a gente nota que tem muita gente sabendo falar sobre empatia e pouquíssima gente sendo empática. Você acha que esse lance, esse termo da desconstrução também está caindo nessa mesma coisa? Sabe por quê? Eu noto que hoje em dia tá assim. Vamos citar alguns casos que são super recentes e conhecidos, para não nem falar nada de errado. Alguns cantores sertanejos, principalmente, durante as suas lives, fizeram várias brincadeirinhas que atacaram N tipos de micro-sociedades. E aí, no outro dia, a parte da internet estava cancelando, parte da internet estava dizendo não, que não é bem assim, que tem que entender. E aí, a desculpa de todos eles, ou nem a desculpa, mas o termo utilizado por todos eles é: estou me desconstruindo, estou tentando ser alguém melhor. Então a minha pergunta é a seguinte: você que estuda a mente humana, você que estuda a capacidade de evolução dessa mente humana, o que de fato é preciso para desconstruir-se? Onde nós temos que ir, em que feridas nós temos que tocar para de verdade fazer uma desconstrução. Porque eu acho que é muito bonito, midiaticamente falando, estou me desconstruindo, estou. Tá, mas você está se desconstruindo como? Você está indo buscar informação onde? Então, assim, o que é preciso para desconstruir-se realmente? Isso que você falou é extremamente eu valido. Acontece demais. Os termos, não só de empatia, mas de desconstrução, estão caindo aí em um processo muito complicado. Assim como depressão, ansiedade, é uma questão que o povo
né? Que a sociedade, as pessoas pensam que tá banalizado, né? Tô triste é porque eu tô com depressão, né? Eu tô com ansiedade aqui é porque eu já tô com algum transtorno. Então, é muito complicado. Mas respondendo a sua pergunta, para ser bem objetivo, pra, no meu entendimento, para a gente poder se desconstruir, a gente primeiro precisa entender a nossa subjetividade, né? Entendi. Porque entender a própria subjetividade, Vini, é muito complicado, né? Porque isso requer engajamento, né? E as pessoas, elas têm pouco engajamento porque toca em questões que ativam aqueles mecanismos de defesa, sabe? Então, assim, eu vou utilizar dessa justificativa da desconstrução porque socialmente isso vai ser bem visto e tá tudo certo, tá tudo ok. Mas para desconstruir é importante você entender a sua identidade, né? O que Tá. que eu quero? O que que eu quero? O que que eu posso? Entender o seu contexto. E entender o seu contexto subjetivamente também está querendo dizer entender o seu contexto socialmente, cultural, onde você está inserido, a família que você está inserido, enfim. E depois disso, entrar em contato com informação e conhecimento, né? Ninguém se desconstrói, como que eu posso dizer, com padrões superficiais da mídia. Não, né? Por exemplo, não é porque a Pablo tá falando que é importante a gente se assumir que eu vou me assumir. Mas eu tô entendendo o meu contexto? Eu tô entendendo o que eu tô passando? Né? Foi como eu falei para você, é muito subjetivo a questão da aceitação. Então, assim, eu primeiro preciso entender o meu contexto, onde eu estou, me entender, buscar informações. Então, existem vários grupos de LGBTQIA+, que você pode estar inserido, né? Você pode buscar psicoterapia, você pode buscar informações fidedignas, importantes, estar em contato com outras pessoas, porque nós também nos conhecemos através de outras pessoas, no processo dialético mesmo, falando. Então, assim, busque informação, vá buscar se conhecer. Isso é extremamente importante para uma desconstrução. Eu vejo muito, Vini, adolescentes hoje em dia seguindo esses padrões muito superficiais e se perdendo, infelizmente. Porque não buscam, não têm orientação dos pais, da sociedade. Então vai buscar o que é mais fácil, o que é mais conveniente. E isso acaba perdendo um pouco da subjetividade daquela pessoa, e ela vai trilhando caminhos aí cada vez mais nocivos. Não sei se você entendeu. A questão é se conhecer. E o processo de autoconhecimento é muito complexo. Né? Tem muitas pessoas que falam assim, mas mas eu me conheço. Não, gente, não. Não, a gente é muito difícil se conhecer, né? Você estar dentro de um processo de autoconhecimento requer muito engajamento, requer muita maturidade. Por isso que a psicoterapia não é para qualquer pessoa, porque Entendi. de fato é algo muito, muito complexo. Você vai estar lidando aí com questões muito sérias, passado, né? Questões de crenças desadaptativas, crenças disfuncionais, aquilo que você aprendeu da sociedade, aquilo que você aprendeu no seu âmbito familiar. Isso vai tornando você com um senso de verdade ou inverdade muito fechada, muito limitada. Né? Então, é mais dentro dessa perspectiva. Não sei se eu me perdi na resposta, mas Não, Eri, é isso. eu acho que você deu uma resposta muito completa. Eu acho que o final da sua resposta vai de encontro a uma coisa que eu particularmente penso. E tendo, sendo eu um analisado, sendo uma pessoa que faz terapia, eu entendi exatamente o ponto que você disse. Quando você diz que a psicoterapia não é para todo mundo, a pessoa precisa estar minimamente preparada para o que ela vai encontrar, porque normalmente ela não sabe o que ela vai encontrar. Porque o que você falou, a gente vai voltar, a gente vai retroceder aí umas casinhas da vida que não são fáceis. Por quê? Elas foram fáceis naquele momento. Porque às vezes ou você acha que você resolveu o problema, ou você colocou ele debaixo do tapete e não quis lidar com ele, ou você pulou esse problema e vamos pro próximo. Mas assim, é preciso que eu, enquanto pessoa que estou buscando a psicoterapia, saiba que pode ser duro, que pode ser pesado, que pode ser ruim. Porque assim, as pessoas precisam também formar uma imagem
de que o psicólogo não vai ser seu amigo, de que o psicólogo não vai passar a mão na sua cabeça, mas que ele vai fazer o contrário disso, que ele vai colocar o dedinho na sua ferida até você gritar de dor. Porque a partir do momento que você começa a gritar de dor é que essa ferida está sendo tratada. É como quebrar automático. O que é automático para mim é muito simples de fazer. Vai quebrar esse automático. Vai de verdade. Então assim, o meu automático é alguém diz para mim que não gostou do que eu fiz, eu mando essa pessoa a merda. Beleza, direito meu. Vai quebrar isso. Vai começar a não fazer isso. Vai começar a respirar e tentar fazer diferente. É muito difícil. É por isso que eu quis que você, enquanto psicoterapeuta, me dissesse o que você pensava sobre desconstrução. Porque para mim é muito pífio a pessoa dizer que está se desconstruindo se ela não foi buscar conhecimento sobre o que ela estava falando. Então assim, eu não gosto de psicoterapia. Aí eu falo isso aqui pra você, na sua cara. Aí amanhã eu vejo que pegou super mal. Nossa, mas ele tava com psicoterapeuta e disse pra ele que não... E aí amanhã eu vou dizer, eu tô me desconstruindo como? Se eu não te ouvi, se eu não sei exatamente o que você faz, se eu não sei como é o seu trabalho. É muito difícil. Por isso que eu quis que você dissesse pra gente o que você pensa e por isso que eu gostei tanto da sua resposta tão completa. Porque você deixou claro que desconstrução é um processo longo, é um processo demorado e é doloroso. E pode ser É, mais porque doloroso você se entra em contato. desconstruir do que você Perdão, apontar o erro pode para alguém. falar. Não, era só pra terminar, que às vezes vai ser mais doloroso para você se desconstruir do que você ter feito mal para alguém, porque você vai sentir mal Exato. duas vezes. É, porque a desconstrução está muito ligada a isso mesmo que nós estamos articulando aqui. É a ideia de você assumir para você mesmo que você é homofóbico, que você é machista, que você é racista, né? Primeiro, né, é importante dizermos para nós mesmos, nós somos, porque nós fomos treinados e moldados dentro de uma sociedade heteronormativa a ser assim. Mas não é porque nós somos treinados a ser assim que a gente precisa reproduzir. E o meu marido, ele tá aqui, ó, o Cardoso Psi, o Diego, e ele tá falando muito isso, a desconstrução tá ligada também ao confronto de ideias, né? A gente precisa confrontar, a gente não só com o outro, mas com a gente mesmo. Né? E o confronto de ideias diário, né? Que Sim, é um processo contínuo, né? O autoconhecimento, não é porque você faz psicoterapia que você vai se conhecer. Não, você pode ficar 10 anos dentro de um processo de psicoterapia e teve alta, parei, você vai continuar se conhecendo, as coisas vão continuar acontecendo na sua vida e isso vai ser possibilidade para você continuar nesse processo que é primordial se conhecer, né? Estar em contato com você mesmo para que você de verdade consiga trilhar uma vida funcional, uma vida sem maiores justificativas, sabe? Entendendo que você também é protagonista da sua própria história e que o outro fez algo de ruim para você, mas ele não precisa ter poder para sempre. Eu costumo falar para os meus pacientes assim: vampiro entra na sua casa sem ser convidado? Não não, entra. não Você entra. precisa, sim, por favor, entre. Sim, O que que nós. Aí eu questiono e eu debato com eles muito isso. Como nós estamos cuidando das nossas entradas? O que que a gente está deixando entrar? O que que a gente está deixando sair? Cuidar das entradas e saídas também faz parte de um processo de desconstrução e autoconhecimento. Inclusive, para nós, LGBTQIA+. olha, Eli, eu acho que se a gente tivesse feito essa pergunta lá no começo, da importância de tratar da saúde mental, a gente não teria tido uma resposta tão, tão simples, digamos assim, mas tão completa ao mesmo tempo, porque eu acho que você acabou de dizer o porquê que é importante tratar da saúde mental. Porque você está tratando de você. Você está dizendo sim ou não, pode ou não pode para aquilo que você de fato quer. Eu acho que isso também faz uma correlação com aquilo que a gente sempre diz que assim, nós temos que tomar cuidado com a forma que nós nos permitimos ser tratados, porque a forma com que eu permito me ser tratado é como o outro vai me tratar, é como o outro vai ver que pode me tratar. Então, às vezes, a gente se vê assim, ai, mas fulano disse isso, mas fulano me tratou assim. Mas como é que você esteja se tratando? Você já disse para a pessoa que você não quer? Você demonstra isso de alguma maneira?
Então, assim, eu acho que você resumiu de uma forma, sem nem ter resumido, eu acho que isso é uma base. É você aprender a dizer sim ou não, aprender a de verdade controlar o que tem acesso a você, o que você E permite ou não. principalmente, Júlio, o que é seu e o que é do outro, Sim, sim, né? sim. Isso é meu, isso é meu, isso é do outro. Eu percebo muito dentro da nossa população um processo de distorção cognitiva, né, que são erros e más interpretações da realidade, do tipo supergeneralização. Então, ele fez mal para mim, então todos vão fazer, né? Leitura mental. Né? Eu tô achando que ele vai falar isso para mim, eu tô achando que ele vai me bater, eu tô achando que ele vai, né? E nós vivemos isso durante uma vida, né? Olha o que a gente sofreu na escola. E isso vai carregando tantas questões danosas na nossa cognição, que a gente acaba, muitas vezes, achando que todo mundo é como aqueles que nos Sim, trataram mal na escola. E aí a gente fica com aquela criança nossa, né, que não cresceu, ditando os nossos medos, sim, sim. O né? que eu Então, sofri ontem, eu vou sofrer hoje, amanhã. É o que a gente e a gente faz. precisa ter um diálogo entre nós adultos e essa criança que Sim, existe dentro da gente, com esses medos, com essas inseguranças. E eu não estou dizendo aqui que a sociedade não é assim. É, a sociedade ela é assim. Mas quais as ferramentas que nós estamos utilizando, quais as práticas afirmativas, as políticas afirmativas que nós estamos procurando, né? Para dar conta disso, o que a gente está buscando para se empoderar diante de uma sociedade cega sim, para essas questões. sim. Completamente. E assim, a gente acaba debatendo uma partezinha do que eu debati com o Fê na nossa última live. Você acabou de dizer uma coisa que o Fê disse com outras palavras. Nós não deveríamos ter direitos diferentes, porque nós somos todos iguais. Mas mesmo aquilo que nós temos é assim, ó, é deste tamanho. Nós não deveríamos ter que nos preocupar em ter que bater esse papo, porque eu não deveria ter medo. Eu não deveria trazer lá de trás medos, mas a gente traz. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta especificamente sobre depressão. Antes de você fazer essa Claro, pergunta, por deixa eu só favor. fazer um adendo. Isso que nós estamos fazendo é um grande avanço. É um avanço lindo. Porque quantas pessoas tiveram que morrer para a gente poder estar fazendo isso hoje, para a gente estar podendo oferecer para as pessoas que estão assistindo um aparato de conhecimento, um aparato de identificação. Né? Olha, infelizmente a gente precisa cada vez mais assumir um papel de empoderamento diante dessas questões, para a gente poder ajudar também outras pessoas que não conseguem, né? Porque hoje nós conseguimos fazer isso. Os campos estão abertos. Mas será que isso existe para todos? Não, Será que não, todo mundo tem essa não, possibilidade? não. Então, é algo muito importante, tá? Eu Desculpa, acho, pode falar. imagina, eu acho que o que você acabou de dizer vem de encontro com aquilo que eu te disse no começo. Eu não me importo com números. Eu não quero saber quantas pessoas estão visualizando, assistindo. Não. Eu quero saber que isso aqui que a gente está tendo, essa troca, esse bate-papo, fez a diferença para uma pessoa. Exato, Se depois que isso aqui exato. acabar, a câmera desligar, alguém falar para mim, pro Rock, pro Jean, pra alguém do grupo, pra você, pro teu marido, olha, nossa, o bate-papo de ontem ou de agora a pouco me fez abrir os... Acabou. Eu não preciso de mais nada. De mais nada. Per- De mais nada. Perfeito, De mais nada. perfeito, exatamente. Eri, falando em depressão, me diz uma coisa. Patologicamente, é possível identificar-se depressivo para buscar ajuda ou o diagnóstico ele só pode ser dado e feito por um profissional? Não, é importante ser feito por um profissional, isso é imprescindível. Tá. Imprescindível. A sociedade, ela está muito banalizada com as questões de transtornos mentais. Então, assim, eu estou triste é porque eu estou depressivo. Não, tristeza, né, nós podemos ter em qualquer momento da nossa vida. Isso é um estado de humor. Isso não quer dizer, para você estar depressivo, tem algumas características dentro, né, da classificação internacional, né, de doenças, de patologias, enfim. Mas é importante que, ao passo que você se identifique com uma tristeza muito profunda,
que você percebe, poxa, não sei de onde vem, quando você está sem apetite, quando você perde o interesse das atividades que você fazia anteriormente, quando você percebe que Uhum. os seus pensamentos eles estão muito distorcidos, e a pessoa de fato que está com pensamento, ela não vai perceber isso. O outro geralmente vai te falar, olha, não é bem assim, né? Eu não sou, geralmente a pessoa, poxa, eu não sirvo para nada, né? Eu não dou conta de nada. E olha, Vini, quanto isso é nocivo, porque para a pessoa chegar nesse nível de uma depressão, né, ela já passou por muitas coisas. Então, aquela crença que ela tem dela mesma, aquela percepção e autoconceito, tá todo quebrado, né? Eu Então, acho. ela Pode falar, pode falar, pode falar. está construindo aí uma questão, né? E ao passo que ela percebe isso, é importante buscar um profissional, mas nem sempre a pessoa vai direto buscar com os amigos, ela vai falar com algumas pessoas. Por isso é extremamente importante essas políticas públicas, né? Para que a gente, os adolescentes, as crianças, os jovens, eles possam ter acesso e assim serem encaminhados. Eu tenho uma bagagem de assistência social muito grande, porque eu comecei a trabalhar na assistência social com 18 anos, hoje eu tenho 30 e ainda trabalho também dentro da assistência social como psicólogo e as políticas públicas são extremamente importantes para esses encaminhamentos, Vini. Então, eu estou percebendo que está com alguma questão, eu vou encaminhar para uma política pública, eu vou encaminhar para um centro de referência, né, LGBTQIA+, ou, enfim, uma articulação com a saúde, com a educação, mas percebe, a gente precisa, quando a gente está falando de transtorno mental, a gente também está falando de política, a gente também está falando, né, de sociedade, de educação, de saúde, a gente está falando de um monte de coisa, Sim. né? Então, assim, é importante buscar sim um profissional, né, para que você de fato tenha um aparato aí consistente, né, do seu diagnóstico, para que o psicólogo consiga fazer um tratamento específico, voltado para aquela questão. E aí o psicólogo, né, com todas as suas técnicas, com todo o seu aparato, que não é só técnica, né, a empatia, o acolhimento e o vínculo terapêutico também é muito importante. Você pode usar um monte de técnicas dentro de um processo de psicoterapia e não ter vínculo. Então, isso não vai ter validade. Né? Então, percebe? Então, é importante sim buscar profissional especializado para diagnosticar. Eu achei bastante importante te fazer essa pergunta. E aí, eu vou te fazer duas perguntas agora, exatamente sobre isso. Porque eu te fiz essa primeira pergunta porque a gente ainda vê, infelizmente, muita gente achando que depressão é frescura, que depressão é doença de rico e a gente sabe bem que não é isso. E aí eu quero que você me responda outras duas perguntas. A primeira o suicídio é sempre uma decorrência de uma depressão ou ele pode acontecer sem nenhum fator, sem nenhum sintoma de depressão? A primeira é essa. A literatura é muito específica, Vini. A maioria, né, quase 99% dos casos de ideação ou suicídio estão atrelados a transtornos mentais. Tá. Fato. Né? Então, dificilmente ele vai estar separado disso. Então, para uma ideação suicida, para um ato, né, de suicídio, a literatura diz em alguns transtornos, depressão, ansiedade, uso de substâncias psicoativas, né, esquizofrenia. Então, a literatura está aí com um aparato de questão de transtornos para falar assim, olha, fez, infelizmente, né, o suicídio? Tinha. As pessoas geralmente falam assim, mas as pessoas não dão indícios. Sim, elas estão dando indício em todos os momentos. Será que a sociedade está sensível para perceber esses sinais? Essa é a minha grande questão. Então, assim, as pessoas elas estão falando, as pessoas elas estão gritando, só que a sociedade quer ver aquilo que é conveniente para elas. Perfeito. Eri, eu vou fazer o seguinte, a gente está com 1 minuto e meio de tempo. Passou muito rápido, né? Muito, para a gente não cortar, eu Tá, vou sugerir para você, quando a gente desligar essa primeira live, da gente fazer sim, uma outra coisa para a gente poder continuar de uma outra forma. perfeito. Mas eu vou usar esse tempinho que a gente tem, em primeiro lugar, de novo, para te agradecer muito esse bate-papo, porque foi Imagina. incrível. Foi incrível em todos os aspectos. Assim,
A gente precisa falar sobre saúde mental. A gente precisa falar sobre os transtornos psicológicos que podem acometer uma pessoa, porque isso pode salvar vidas. Isso pode salvar Muitas, vidas. muitas. Então, assim, Eri, meu muito obrigado. Em meu nome, em nome do Rock, em nome do Orgulho de Ser, quero dizer que foi um prazer imenso te ter com a gente. E assim que terminar aqui, a gente vai bater um papo pra gente fazer uma outra coisa que eu acabei de pensar que pode ser bem legal. Meu querido, um beijo enorme no teu coração. Imagina. Eu amei conversar contigo. Foi incrível de verdade. De Eu que verdade. agradeço a oportunidade, Vini, foi ótimo, foi maravilhoso, né? Como você mesmo falou, não são questões de números, são questões de o que essa live vai poder ajudar a vida de muitas pessoas. Então, eu agradeço muito você e toda a equipe, espero que a gente consiga aí